Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso preparatório OAB Primeira Fase, aqui do Magistrar Educacional, continuando os nossos estudos. Então, lá no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, falamos sobre organização da Justiça do Trabalho, os seus aspectos mais importantes, mostrei os artigos da Constituição, da própria CLT, a base, os artigos 111 a 116 da Constituição, e nós vimos que o Judiciário Trabalhista é composto de 3 graus de jurisdição. O TST, os TRTs e o Juiz do Trabalho, vinculados às varas do trabalho. Muito bem, vimos isso. Agora teremos 2 blocos de aproximadamente 25 a 30 minutos, é a diretriz aqui do Magistrar, para a gente trabalhar competência. Competência territorial e competência material, claro, os aspectos mais importantes, os temas são enormes, mas aquilo que é mais importante. Lembrando que jurisdição vem do latim jurisdictio, quer dizer o direito. É aquele poder, dever, função ou atividade do Estado juiz de, imparcialmente, substituindo a vontade das partes, aplicar o direito ao caso concreto para resolver a lite, que segundo Francesco Carlenucci, era o conflito, ou é o conflito de interesse, qualificado por uma pretensão resistida. Já a competência é a medida, o limite, o fracionamento da jurisdição. Na verdade, são regras burocráticas para melhor prestar a jurisdição. É a divisão dos trabalhos perante os órgãos encarregados do exercício da função jurisdicional. É só uma introdução para a gente localizar, né, e enquadrar o assunto. Bom, deixa eu compartilhar com o PowerPoint para vocês, né, para a gente poder aí avançar. Legal, pessoal, já está separado aqui, papel e caneta na mão, seu caderninho, vamos lá. Então, olha só, processo do trabalho, aula 2, qual que é o nosso tema macro? Tá aqui, pessoal. Competência territorial, que eu vou começar por ela, e depois a material da Justiça do Trabalho. Lembrando que o meu Instagram, para você acompanhar o meu trabalho, Instagram, @professor Leone Pereira. Lá você vai ter acesso ao meu Instagram, ao meu WhatsApp, meu grupo de WhatsApp, tudo que vem acontecendo na área trabalhista, previdenciária, teoria geral do direito, motivação, oratória, né? Você vai acompanhar direitinho. Tá bom? Podemos começar? Legal. Visto isso, vamos trabalhar então como nosso primeiro tema a competência territorial da Justiça do Trabalho. E como introdução, eu fiz questão de trazer para vocês uma diferença básica entre jurisdição e competência. Essa competência territorial, que é o que a gente está vendo agora em primeiro lugar, é a competência em razão do lugar ou ex rationis loci. É claro que não é ideal, né, cair latim na prova, nosso direito é romano-germânico, em que pese o fato hoje um sistema de precedentes e até uma certa inspiração, um sistema camológico, saxônico, né? Mas está aí, a competência em razão do lugar ou ex rationis loci. O que a gente estuda, pessoal, nessa competência? Aonde que uma ação trabalhista deve ser ajuizada, distribuída e aonde que ela vai tramitar em regra, tá? Então, tudo bem. É uma competência relativa, eu vou mostrar para vocês. Por que ela é relativa? Porque, em regra, eu estou trazendo, tá, pessoal, só um pouquinho de teoria geral do processo, que não é minha matéria aqui especificadamente, é processo civil, mas eu tenho que trazer essa base, porque o processo civil é uma grande base nossa, né? A gente fala muito em aplicação subsidiária e supletiva do CPC ao processo de trabalho, por força do artigo 769 da CLT e do artigo 15 do CPC. Então, eu vou colocar aqui em cima, só para você não esquecer. Então, é o que a gente chama de princípio da subsidiariedade. E essa aplicação, portanto, subsidiária e supletiva do CPC ao processo de trabalho, a base é o artigo 769 da CLT, e também a gente cita bastante o artigo 15 do Código de Processo Civil.
Tá bom. Avançando, pessoal. Então, aqui é uma competência relativa. E por que ela é relativa? Porque, em tese, ela não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ela depende de provocação da parte, de alegação da parte, sob pena de preclusão. O que, nesse caso, a gente chama de prorrogação da competência. E o que é a prorrogação da competência? Aquele juiz que inicialmente era incompetente torna-se competente. Então, essa é a base do que a gente vai começar a estudar. E eu citei para vocês aqui os artigos 62 a 65 do CPC. Ainda que uma ação seja ajuizada em local errado, o juiz olha, identifica, ele cruza o braço. Fala. Vamos esperar a parte contrária, que é a reclamada, e no nosso caso, apresentar a exceção de incompetência territorial, também chamada exceção declinatória de foro. Tem que apresentar no prazo, sob pena de preclusão, e vai ocorrer essa prorrogação que eu disse para vocês, tá? Então, abra o material, vai lá no seu Código de Processo Civil. Vamos lá, pessoal. CPC. Já está tudo separadinho aqui. Artigo 62. Então, vamos lá. Ó. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa e da função é inderrogável por convenção das partes. Não, a gente vai ver isso lá em competência absoluta, tá? E na outra aula. Artigo 63. Agora começa a importar para a gente. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Aqui, pessoal, esses parágrafos eu vou deixar para depois, porque essa é uma pergunta clássica. Se a cláusula de eleição de foro ou foro de eleição é cabível, é compatível com o processo do trabalho. Veremos isso na sequência, tá? Mas vamos lá. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação, já adiantando matéria. No nosso caso, só a incompetência absoluta. Porque a incompetência relativa é alegada por uma peça, por uma petição, chamada exceção de incompetência territorial ou exceção declinatória de foro, com base lá no artigo 800 da CLT, fruto da reforma trabalhista, a Lei 13.467, 2017. E aí, o que eu falei para vocês, o artigo 65, super importante, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Para a gente, não é preliminar de contestação, mas exceção de incompetência territorial. Tá? Até aqui, estamos juntos? Então, quais são as duas competências relativas? Quanto ao território e quanto ao valor. E quais são as três absolutas? Quanto à matéria, quanto à pessoa e quanto à hierarquia. Agora, concentrando daqui para frente na competência territorial da Justiça do Trabalho. Quer dizer, aonde que uma ação trabalhista, caindo no seu escritório, quando você for advogado ou advogada, onde que você vai entrar com essa ação? Aonde que ela vai ser distribuída? Vamos lá? Então, temos como base, tá aqui, pessoal, o artigo 651 da CLT. Esse artigo é super importante. Vou destacar até em vermelho. Ele possui um caput e 3 parágrafos. O caput, nós veremos, traz a regra. E os parágrafos trazem as exceções. Então, o caput traz a regra e os parágrafos trazem as exceções. Tá? Eu vou mostrar a estrutura dele, porque daqui para frente faremos uma análise cirúrgica desse dispositivo. Tá bom? Então, vamos lá, na nossa CLT, já está aqui, artigo 651 da CLT. Vamos lá, artigo 651. Ó, tá vendo que ele tem um caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. O caput traz a regra e os parágrafos trazem as exceções. Tudo bem? Vamos começar então. Tá tudo separadinho aqui, ó. Legal. Regra. Qual é a regra na CLT? Artigo 651 caput. Pessoal, a regra
é a ação ser ajuizada no local de prestação de serviços, vamos anotar, independentemente do local da contratação. Independentemente do local da contratação. Então, para a gente, pouco importa o local da contratação. O que importa é o local de prestação de serviços. E nós escolhemos, pessoal, esse local de prestação de serviços por dois grandes fundamentos. Não está na lei, mas é importante que você saiba, por doutrina e jurisprudência, né? O primeiro fundamento é o de facilitar o acesso do trabalhador ao poder judiciário trabalhista. Como o trabalhador ele é hipossuficiente, é a parte mais fraca. Nós temos o princípio da proteção, também chamado de protetivo, tutelar ou tuitivo. É o estado de subordinação jurídica, que é inerente ao contrato individual de trabalho, e a natureza alimentar das verbas trabalhistas. Então, é claro que qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito, nós temos esse amplo acesso ao Poder Judiciário. A base é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, combinado com o artigo 3º caput do CPC. Tá? E também um outro argumento citado pela doutrina e pela jurisprudência é a ideia de facilitar a produção probatória. Então, facilita o acesso e facilita a produção probatória. Então, aonde que uma ação trabalhista deve ser ajuizada? No local de prestação de serviços, pouco importando o local da contratação, por esses dois fundamentos. Poderia ter sido outro critério, pessoal. Local da sede da empresa, da matriz da empresa, domicílio do empregado, aonde ele escolhesse. Não, escolhemos o local de prestação de serviços, tá? E a base é essa aqui. Artigo 651. Vamos lá? Ó. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, já vou explicar o que é isso, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Então, o que quer dizer a CLT? O local da contratação pouco importa. O que importa é o local de prestação de serviços, sendo o empregado reclamante ou reclamado. Professor, o que é isso? Sendo empregado, reclamante ou reclamado. Vamos anotar? Ó. Deixa eu ver se eu coloquei uma tela em branco aqui. Não. Então, eu vou apresentar para vocês. Ó. Empregado reclamante. Vamos lá. O que significa isso aqui? É o empregado no polo ativo da demanda. Ah, e essa, pessoal, acaba sendo a nossa grande regra. É o empregado no polo ativo da demanda. É o empregado demandando. Desculpa a expressão, mas é assim que fala na prática. É o empregado botando no pau. Eu vejo geralmente aqui no escritório, o empregado não vem, doutor, eu queria ajuizar uma exordial trabalhista, né? Não é assim que ele fala. Então, em regra, é o empregado no polo ativo entrando na ação. Só que nós temos, pessoal, vamos trocar a cor aqui, excepcionalmente, nós temos o empregado reclamado como exceção. Tá? É o empregado no polo passivo. Ele sendo demandado. E ainda que o empregado seja demandado, ainda assim nós temos o seguinte, nós temos a possibilidade do ajuizamento da ação no local de prestação de serviços. Tá? Então, eu vou dar exemplos. Ó, a gente pode colocar aqui.
inquérito judicial para apuração de falta grave. E o outro exemplo, ação de consignação em pagamento. Eu abreviei, mas estou colocando para você anotar. Inquérito judicial para apuração de falta grave, ação de consignação em pagamento. Inquérito judicial para apuração de falta grave, ação de consignação em pagamento. Tá? Vamos pegar, pessoal, o inquérito judicial a gente vai ver. É uma ação ajuizada pelo empregador contra o empregado estável, exemplo, dirigente sindical, buscando provar judicialmente uma falta grave por ele cometida. Tá? Agora, a ação de consignação em pagamento. Imagine uma situação que a empresa, por exemplo, manda embora o empregado. Tá? Ela tem aquele prazo lá do artigo 477 da CLT de 10 dias para pagar e homologar as verbas rescisórias. Tá bom. Vamos imaginar que a empresa manda WhatsApp, manda e-mail, agenda o pagamento e o empregado fica rateando para receber. Não responde WhatsApp, não responde e-mail, não aparece para receber. A empresa, pessoal, como devedora, ela não pode ficar à mercê do seu credor com o empregado, não. Então a gente entra com uma ação de consignação em pagamento judicialmente. É uma ação ajuizada pelo empregador contra o empregado, pelo ex-empregador contra o ex-empregado. Tá? Eu não vou analisar aqui se a dívida é querável, se ela é portável, não. É o local de prestação de serviços, independentemente do local da contratação, sendo empregado, reclamante ou reclamado, estando no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Tá? Foi até aqui? Tudo bem. Agora, eu separei isso aqui, pessoal. Prestação de serviços e mais de um lugar. Eu vou desenhar, depois eu vou escrever para vocês as correntes. Tá? Então, imagina o seguinte, ó. Deixa eu dar um exemplo. Procurar ser o mais didático possível aqui, pessoal. Local A, local B, local C. Imagina que o empregado ele foi contratado aqui e ele prestou serviço aqui. Tudo bem. Ele foi transferido. Ele prestou serviços aqui. Ele foi transferido. Ele prestou serviços aqui. E ele foi dispensado aqui. E cai essa situação no escritório. E eu não estou nem falando ainda, pessoal, de exceções, tá? Ainda estamos na regra, que é o local de prestação de serviços, independentemente do local da contratação, sendo empregado, reclamante ou reclamado, estando no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Cai essa situação para você advogar. Pergunto, aonde que essa ação deve ser ajuizada? Pessoal, infelizmente, sobre esse assunto, a CLT apresenta uma lacuna. A CLT não fala nada. E aí, dentre as várias posições, duas correntes destacam. Vou abrir uma luz em branco aqui, só para colocar para vocês. Então, vamos lá. Temos duas correntes que se destacam. Tá? Nós temos uma primeira corrente, que é o que nós chamamos de teoria clássica ou tradicional, e dentro dessa teoria clássica ou tradicional é o último local de prestação dos serviços. Último local de prestação dos serviços. Pra você ter uma ideia, pessoal, essa posição ela foi defendida por muitos anos por um grande jurista que faleceu, infelizmente, que tinha a CLT comentada mais conhecida do país, o saudoso professor Valentim Carrion. Comentários da CLT de editora Saraiva, até tem aqui no escritório essa obra, e ele defendia. É o último local de prestação de serviço. Então, lá naquele desenho, seria o local C.
Só que imagina o seguinte, pessoal, que o empregado trabalhou um mês só no local A, 20 anos no local B e um mês só no local C e foi mandado embora. Percebe que, por mais que essa posição seja muito respeitada ainda hoje, não necessariamente o último local é o melhor. Nesse exemplo hipotético que eu dei, o local B seria o mais interessante, por representar o maior tempo de prestação de serviços. É claro que hoje a gente pensa em instrução por carta precatória, ou até mesmo prática de ato por videoconferência, mas surgiu uma outra posição, inclusive é a que eu defendo, mas aí no exame de ordem, a gente espera que não caia isso já caiu na segunda fase, e eles aceitaram a segunda corrente, por isso que eu estou dando as duas, tá? Mas temos aí a segunda corrente, que seria a adoção de uma teoria moderna ou evolutiva. E dentro dessa ideia, pessoal, dessa teoria moderna ou evolutiva, a ação pode ser ajuizada em qualquer local de prestação de serviços. Qualquer local de prestação de serviços, a escolha do reclamante, e a gente não esquece também de pensar no critério da prevenção. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Tá? Então temos a teoria moderna ou evolutiva, qualquer local de prestação de serviços. Então é o reclamante que escolhe. E o critério da prevenção, por quê? Vamos imaginar que ele entre com a ação em mais de um local. E aí será competente o primeiro juiz que conhecer do pedido. E aí, claro, nós temos vários critérios, mas é mais aprofundado, não cai em prova, de qual seria o primeiro juízo que conheceu do pedido. O que houve distribuição, o que houve citação, o que houve audiência, não precisa entrar nesse mérito. Tá? E a última vez que o exame de ordem cobrou isso aqui, considerou como resposta correta essa segunda. Eu achei que a questão poderia ser anulada, ampliado o gabarito, não aconteceu, a banca manteve. Tá? Então tá aí, para essa posição, poder entrar no local A, no local B, no local C, a escolha do reclamante, no exemplo hipotético que eu dei, seria melhor no local B, né, porque representa o maior tempo de prestação de serviço, e aí o critério da prevenção também não é esquecido. Até aqui, pessoal, tudo bem? Bom, já temos aí 23 minutos aí de aula, vamos avançar. Claro, agora com as exceções, eu vou passar um pouco mais rápido as exceções, porque ainda temos mais uma pergunta para responder, e depois o outro bloco eu quero falar sobre competência material. Tá bom? Vamos avançar, vamos lá? A primeira exceção, olha só, pessoal, é o artigo 651. Primeira exceção, artigo 651, parágrafo 1º da CLT, que é a figura do empregado, agente ou viajante comercial. Aqui, pessoal, qual é o macete para decorar? Aqui, a empresa, ela é fixa. Mas quem é móvel é o empregado. O empregado que é móvel. O empregado que se movimenta. Professor, consegue dar um exemplo? Claro. Vamos pegar aqui o vendedor viajante. Deixa eu dar um exemplo hipotético, mas muito plausível, tá? Imagina, por exemplo, que uma empresa tem sede em São Paulo e filial em Campinas, que é a nossa maior cidade aqui do interior de São Paulo. Tudo bem, cidade enorme. O empregado, ele, por exemplo, sai de São Paulo e tem que fazer vendas em Campinas. Aonde que ele vai entrar com a ação se porventura for mandado embora, teve lesão trabalhista? Bom, eu vou falar de cabeça, depois a gente vai ler. O artigo 651, parágrafo 1º, fala o seguinte, que a ação trabalhista deve ser ajuizada no local em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado
E na falta, domicílio do empregado ou localidade mais próxima. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Então, abra lá, artigo 651, parágrafo 1º da CLT. Olha só. Quando for parte de dissídio, o que a gente está estudando? Agente ou viajante comercial, a competência será da vara, da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, o empregado sai de São Paulo, vai até Campinas, e eu não estou falando aqui da subordinação, que é importante para a configuração do vínculo, porque todo empregado é subordinado, mas uma subordinação àquela filial. Ele tem que passar na filial de Campinas para pegar diretrizes para trabalhar, fazer suas vendas. Ok. Aí, a CLT fala, e na falta? Pessoal, na falta do quê? É na falta de agência ou filial ou na falta de subordinação. Ou a empresa nem tem, por exemplo, lá a filial de Campinas, ou até tenha. Mas a empresa fala, não, pode ir direto para Campinas, sem passar na nossa filial lá, e já faz suas vendas. Aí, ali abre. Será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Percebe que o domicílio aparece apenas aqui. Aí você tem a localização que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Ficou claro, pessoal? Mas cuidado, eu só vou pensar em domicílio ou localidade mais próxima na falta. Na falta do quê? De agente ou viajante comercial ou na falta de subordinação. Então, é uma ordem. Deixa eu colocar para vocês aqui. Então, nós temos uma verdadeira ordem a ser observada. Vamos lá, pessoal. Então, é uma ordem. O artigo 651, para primeiro, traz uma ordem a ser observada. Claro, pessoal, é uma ordem relativa. Por que é uma ordem relativa? Porque caso não se apresente isso, caso não se apresente a exceção de incompetência territorial, prorroga essa competência. O juiz que inicialmente era incompetente, torna-se competente, tá? Diferente da segunda exceção. E de propósito, eu estou pulando o parágrafo 2º, que alguns juristas dizem que nenhuma exceção é um outro tema, é um outro assunto, é uma outra tese que a gente vai ver juntos, né? Que é o artigo 651, parágrafo 3º, que fala do empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contratrabalho. Então, aqui, qual é o macete? Aqui, pessoal, a própria empresa é móvel. A empresa é móvel. Interessante, professor. Aqui a própria empresa se movimenta. O professor consegue dar exemplos? Claro. Vamos falar? Então a gente pega os circos. Feiras de negócios. Empresas de entretenimento. Empresas de entretenimento. Entretenimento. Muito bem. Circos, feiras de negócios, empresas de entretenimento. Pessoal, circo, quem trabalha em circo e não quer se movimentar, não quer ser transferido, em base à declaração da pessoa, né? Claro que faz parte da carreira da profissão do mistério isso. Feiras de negócios, cada hora está num local diferente. Feiras de Bienal do livro, Bienal do carro, feiras que acompanham rodeios, festas, eventos. Bom, empresa de entretenimento, né? O entretenimento, shows, né, que são realizados em vários lugares do país. Entenda, pessoal, a própria empresa é móvel. E claro, quem acaba trabalhando lá acaba sendo móvel porque a própria empresa é móvel. Então, circos, feiras de negócios, empresas de entretenimento. Aqui, pessoal, a gente vai ler. A lei abre bem, que pode ser ou o local da contratação ou o lugar de prestação de serviços à escolha do empregado. E a própria empresa não pode questionar isso.
entrando com exceção de incompetência territorial, falando, não, mas eu queria que a ação tramitasse, você não queria nada. Então, na verdade, é o próprio empregado que escolhe, e isso vem confirmado na OJ 149. Pessoal, eu vou ler isso aqui, como já deu 30 minutos de aula, só para a gente localizar, não, e depois no próximo bloco eu acabo continuando, tá? Vamos lá, pessoal, então vamos abrir o artigo 651, parágrafo 3º, para mim passa rápido, eu começo a explicar, voa. Vamos lá, ó. Parágrafo 3º, pessoal. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar de trabalho que a empresa viajante é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. É o empregado que escolhe. E isso vem confirmado, vou colocar para vocês aqui, deixa eu abrir, lá na OJ, deixa eu puxar para vocês aqui, ó. OJ SDI 1 149. Deixa eu localizar aqui. Vamos ver se aparece aqui. Isso. Deixa eu colocar para vocês aqui. OJ. OJ. Vou colocar para vocês aqui. Pronto. OJ SDI. É 2, pessoal. 149. OJ 149 da SDI 2. Pronto, já apareceu. Conflito de competência, incompetência territorial, hipótese do artigo 651 para o 3º da CLT, impossibilidade de declaração de ofício de incompetência relativa. Olha o texto, pessoal. Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso pelo trabalhador da faculdade prevista no artigo 651 para o 3º da CLT. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juiz do local onde a ação foi proposta. E a ação pode ser proposta ou no local da contratação ou no lugar da prestação dos serviços. Ficou claro? Então, o artigo 651, parágrafo 1º, empregado agente ou viajante comercial trazia uma ordem a ser observada, diferentemente do parágrafo 3º do artigo 651, do empregador que promove a realização de atividades fora do lugar da contratação. Aí há uma faculdade que pode ser o lugar da contratação ou o lugar da prestação do serviço, tá bom? Então a gente faz uma pausa, a gente já volta com a continuidade de estudo de competência territorial e também competência material. Até daqui a pouquinho, pessoal.